Graça e paz, amados. Bom dia. Que manhã maravilhosa, hein? Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado. Glória a Deus. Que louvores, que intercessões, que momento maravilhoso. Que venha mais de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Eu desejo aqui que Deus continue respondendo às nossas orações, abençoando a sua vida e agraciando todas as nossas famílias. Aos irmãos presentes e aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, ou melhor, Epístola de Paulo aos Gálatas. Glória a Deus. Estamos falando sobre as marcas de um discípulo. E hoje será minha sexta mensagem. E no assunto que hoje eu quero tratar com os meus irmãos, eu pretendo fazer algo um pouco diferente. Eu estarei pulando de propósito o capítulo 3 e o capítulo 4, porque desde o meu primeiro dia que eu venho tratando sobre esse tema, a minha primeira mensagem foi as marcas de um discípulo, que todo discípulo de Jesus carrega marcas. Marcas na sua vida, marcas por meio do seu comportamento, marcas que realmente Deus faz questão de autenticar para mostrar para nós mesmos que somos dele. E as pessoas ao nosso redor acabam vendo essas marcas, porque não são marcas geradas apenas pelas práticas religiosas, como mais uma religião. Aquilo que o próprio apóstolo Paulo expressa se cumpre em nós. Nós nos tornamos cartas vivas de Deus. E o perfume, o bom perfume de Cristo exala por nosso intermédio. Não porque sejamos alguém especial, não é isso. Mas é porque, de fato, a misericórdia e as virtudes do Cristo ressurreto são compartilhadas sobre nós. E aí não tem como você pegar todas essas virtudes e graça e escondê-las. Então, na minha primeira mensagem, eu falei sobre as marcas de um discípulo. Depois eu trouxe uma segunda mensagem baseada na vida de Paulo, ainda em Gálatas, falando que ele nos conquistou, Jesus nos conquista. E essa conquista é maravilhosa, porque nós, num primeiro momento, lutamos contra Deus e depois nos rendemos a Deus e vemos que ser conquistado por Ele é maravilhoso. Depois eu mencionei em duas mensagens que Ele, Jesus, nos ensinou. E esse ensino é maravilhoso, porque muda a nossa forma de pensar e muda toda a nossa vida em todas as áreas. E na minha última mensagem eu falei sobre maturidade espiritual, que o discípulo, ele traz na vida dele maturidade espiritual. E quando temos maturidade espiritual, naturalmente teremos maturidade nessa vida. Por quê? Porque é uma coisa inerente à outra. Podemos até ter maturidade na vida e não ter maturidade espiritual, porque a maturidade espiritual nasce no espírito. E somente quem nasceu de novo, verdadeiramente, desfruta disso. E hoje eu quero falar aqui na minha sexta mensagem, e o título da minha mensagem será: O discípulo gera o fruto do Espírito. Porque assim como temos maturidade espiritual, naturalmente daremos o fruto do Espírito. Isso é uma coisa comum. Então, antes de orarmos e antes de lermos o texto bíblico, e hoje a gente vai trabalhar no capítulo 5 de Gálatas, eu quero apenas explicar uma coisa aqui para os irmãos que é muito importante. O assunto que eu irei tratar hoje aqui pode até parecer que é mais um daqueles discursos legalistas religiosos, aonde a gente aponta para o irmão e para a irmã e diz: você é carnal ou você é espiritual. O nosso julgamento é muito falho. Porque se a pessoa está vestida adequadamente como uma filha de Deus, ou um filho de Deus,
a gente já pressupõe que ele é um cristão, e não necessariamente. Ou seja, esse assunto que hoje iremos tratar, ele é muito mais do que isso. Porque muitas vezes a pessoa cita a Bíblia e nós já pressupomos, ele está dando fruto do Espírito. Ele canta hinos e canta bem, e nós dizemos, ele está dando fruto do Espírito. E nós, líderes, pastores e igrejas, costumamos fazer esse julgamento, faz parte da nossa natureza humana. Não é correta, mas é assim que achamos e é assim que vivemos. Se a pessoa faz parte dos nossos guetos, dos nossos credos, da nossa história, já pressupomos que ele dá fruto do Espírito, porque ele é um dos nossos. E não é verdade. E ao mesmo tempo, se a pessoa não está entre os nossos, a gente julga, está vendo? Fulano não é alguém que dá o fruto, ele é carnal, porque pensa contrariamente a nós. Então, o que eu irei tratar hoje aqui pode parecer um daqueles discursos legalistas, religiosos. No entanto, esse ensino é uma das pérolas de Deus para nós, que nos salva, na realidade, em primeiro lugar, a nós próprios, de uma vida miserável. E, além de tudo, nos presenteia com virtudes especiais e com esse fruto, que é o fruto do Espírito na nossa caminhada. Então, ao falar sobre isso, eu quero que você enxergue a seguinte questão: o que Jesus é para o mundo? Ele é a grande cura para todos os habitantes desse planeta. Ele é o grande remédio de Deus. Jesus é a solução para qualquer um, em qualquer época, em qualquer geração. Amém, meus irmãos? E diferente dos nossos remédios, que se dermos uma dose maior vira uma droga, vira um veneno, não é assim? Esse remédio de Deus para o ser humano, ele é perfeito. Quanto mais usarmos, se assim pudéssemos ilustrar, melhor ficaríamos. Por quê? Porque ele é perfeito e ele não nos estraga, ele só nos aperfeiçoa. E quando nós entendemos que um dia Jesus, por toda a obra que ele realizou na cruz, ele é a cura, ele é o remédio para todos aqueles que creem nele e para todos aqueles que o buscam, algo acontece na vida desse Filho de Deus, que naturalmente, ele dá o fruto do Espírito. Naturalmente. Ou seja, no momento em que eu sou curado verdadeiramente por Jesus, que eu sou liberto verdadeiramente por Jesus, a cura de Jesus me atinge a tal modo que ele me muda, me transforma, me ensina, me eleva à maturidade e o fruto se torna algo normal, algo comum e algo abundante. Assim como Jesus, ele é a cura, o fruto do Espírito se assemelha mais ou menos àquilo que acontece na Nova Jerusalém. O rio de águas vivas, que ao lado dele sai, que desse rio ele sai do trono de Deus, e ao lado desse rio tem a árvore da vida, e as folhas dessa árvore curam as nações. Assim somos nós quando cremos em Jesus de todo o coração. É como se nós estivéssemos se alimentando das folhas da árvore da vida, e assim somos curados, e assim somos abençoados para sempre. Então hoje, quando eu falar sobre o fruto do Espírito, e quando eu falar sobre as obras da carne, eu quero que você se atenha muito sobre isso, e fuja do discurso legalista, do apontamento. Porque ao citar o fruto do Espírito e a obra da carne, é muito evidente que quando a gente fala assim, o irmão é carnal, fulano é carnal, a gente já vai para um pré-julgamento. E eu sei que, de fato, se a pessoa está dando aquele mau testemunho, é porque, de fato, é obra da carne. Mas eu quero aqui fazer você pensar um pouco comigo, porque o fruto do Espírito, em tese, ele glorifica a Deus. Ele abençoa a nossa vida. E por ser um fruto, nós nos alimentamos dele
e fazemos com que muitos se alimentem dele por nosso intermédio. O fruto do Espírito não é algo apenas teórico. No momento em que damos o fruto do Espírito, Deus é glorificado, nós somos abençoados, porque nos alimentamos dele, e aqueles que estão ao nosso redor também são abençoados. De forma contrária, são as obras da carne. Porque as obras da carne não glorificam a Deus, exalta as trevas, aniquila a nossa própria vida, destrói a nossa própria vida, e se parasse na nossa própria vida, estaria bom, mas não. Pode ver que o fruto, ou melhor, a obra da carne, também prejudica aqueles que estão ao nosso redor. E é isso que a gente vai aprender aqui nesse capítulo de Gálatas, porque mesmo sendo uma igreja que começou pelo Espírito, em algum momento os perturbadores entraram ali no meio deles, ensinaram outras coisas legalistas, que são os ensinos judaizantes, e eles começaram a retroceder pegando os atalhos. E agora eles começaram a brigar, era uma igreja que estavam brigando. E Paulo, inclusive, diz, porque vocês estão se mordendo. Ou seja, enxerguem o que vocês estão gerando. As obras da carne que vocês praticam deixou de levá-los a caminhar no Espírito, está prejudicando a você próprio e está prejudicando aqueles que estão ao nosso redor. Perceba, irmãos, isso é muito interessante. Por isso que eu não quero aqui que a gente vá para o discurso religioso, mas lembre-se disso, que quando eu frutifico no Espírito, eu abençoo a mim e eu abençoo aquele que está do meu lado. E eu glorifico a Deus por isso. Quando eu caminho nas obras da carne, eu não glorifico a Deus, mas eu me firo, eu me machuco. Ou seja, o pecado também nos marca e gera-nos cicatrizes e muitas vezes nos viciam. E por essa razão, antes de vir um castigo eterno, nós sofremos por causa do pecado. Lembrem-se disso, meus irmãos, o pecado, na realidade, ele nos enfeia. O pecado, ele nos aniquila. O pecado, ele nos destrói. Essa ideia que temos de que Deus vai julgar todas as pessoas porque Deus não ama, não é verdade. Deus ama o tempo todo e ama, inclusive, todos os pecadores. Ele ama. E por que muitas vezes temos aquela ideia de que Deus condena o pecado? Porque, em tese, antes de vir aquela condenação futura, a gente já está vivendo uma condenação presente, porque as obras da carne nos fazem morrer para Deus. Só um simples exemplo disso, irmãos, lá em Provérbios 6, olha só que interessante, Provérbios 6, antes de lermos o texto de Gálatas, tem um texto muito interessante do 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apresentam para fazer o mal, e a testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma, em algumas versões, vai dizer, a sua alma abomina. Num primeiro momento, quando a gente faz uma leitura de um texto desse, nós olhamos assim e falamos, Deus, ele não nos ama. Mas, na realidade, quando a gente pratica qualquer uma dessas coisas, ou as obras da carne, nós mesmos estamos nos auto-aniquilando. Nós mesmos estamos nos ferindo. Porque não tenha um pecado que gere algo bom em nós. Mas todo fruto do Espírito só constrói a nossa vida e nos abençoa grandemente. Amém, meus irmãos? E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. E a gente vai mergulhar aqui. E eu não tenho dúvida que o seu coração vai queimar, ansiando, Senhor, ansiando com uma vontade de orar no final desse culto, dizendo, Senhor, me ajuda a dar fruto, somente o fruto do Espírito. Somente o fruto do Espírito.
Porque, olha só, ainda para eu concluir, para a gente orar, olha que interessante aqui. Tem hora que a gente olha para os mandamentos de Deus como algo punitivo. Seguir a Deus é enfadonho. Seguir a Deus é difícil. Seguir a Deus é um sacrifício. Viver no pecado é fácil. E parece que o pecado é mais prazeroso e gera mais benefícios, e o caminho de Deus, já que a porta é estreita e o caminho é apertado, parece um suplício. Não, meus irmãos, essa ideia é a ideia do capeta, do diabo, do inimigo. É a ideia do mal querendo nos influenciar com os seus ensinos errados. Porque, de fato, irmãos, a vida só está em Deus. Nós nascemos dele e nós vivemos por Ele. Nós só temos vida ao lado dEle. Então, todo sacrifício que fizermos para que, por meio desse sacrifício, a gente obedeça a Deus, o fruto que você colherá será um prazer, será uma alegria, será um contentamento, será uma recompensa. E você, quanto mais mergulhar nos rios de Deus, mais você desejará ir para o fundo. Amém, meus irmãos? Então, vamos agora orar e vamos pedir para que Deus nos abençoe, amém? E fale conosco. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações e nos abençoe, ó Deus, grandemente, falando ao mais profundo do nosso ser. Ministra pelo poder do Teu Santo Espírito a todos nós e nos dá, Senhor, a graça para compreender sempre a Tua vontade, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela apenas nos constrói. Ó Deus, dissipa todo o mal, toda obra das trevas e tudo aquilo que quer roubar o verdadeiro ensino, o puro evangelho dos nossos corações. Fala conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu não tenho dúvida que você vai orar comigo hoje e vai dizer: Senhor, me ajuda, me ajuda. Aleluia. Vamos ler Gálatas 6:17, depois vamos trabalhar no capítulo 5. Gálatas 6:17, estaremos lendo aqui na NVI. Epístola de Paulo aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aleluias. E agora pode abrir no capítulo 5, que a gente vai começar a trabalhar nele e vamos nos deliciar um pouco nele. Paulo aqui no capítulo 3 e 4, ele vai falar muito sobre a fé em Jesus Cristo e a lei como um tutor provisório, no capítulo 3 e no capítulo 4. E ele vai chamar ali aquela igreja a refletir sobre Abraão. Abraão, que é o pai da fé, que por meio da fé que ele teve em Deus, ele começou essa obra, que é a obra de seguir a Deus. E Paulo, inclusive, falando ali aos Gálatas, diz que o evangelho foi pregado a Abraão, ou seja, a forma em que Deus se comunicou a Abraão foi levando as boas novas, da mesma forma que Deus se comunica conosco. Só que nós, diferente de Abraão, temos toda uma história bíblica do Gênesis ao Apocalipse, e temos principalmente a grande revelação de Deus para nós, que é Jesus Cristo. Então, no capítulo 3 e no capítulo 4, aqui, Paulo vai falar um pouco sobre que Abraão foi salvo pela fé, que a promessa é dada a Abraão por meio da fé, que o Espírito Santo e sua promessa também vem sobre nós por meio da fé. Percebam, tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4 vai abordar essa fé. Meus irmãos, olhos de vocês nos meus olhos. Nós estamos aqui por causa da fé.
Não é o intelecto pelo intelecto, é a fé que temos em Deus. E Paulo, inclusive, vai citar Abacuque, que o justo viverá pela fé. Você é justo? Você é justo? Você é justa, irmã? Nós somos justos? Fomos justificados em Cristo? Então viveremos pela fé em nome de Jesus. Triunfaremos pela fé em nome de Jesus. Venceremos o maligno pela fé em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então aqui ele começa falando tudo isso para mostrar o seguinte: olha, fujam desses ensinos errados. Os ensinos que nos levam à maldição, ao anátema, aquilo que distorce os ensinos que Deus nos deixou. E aí ele vem falando que agora em Abraão, crendo no verdadeiro evangelho, nós nos tornamos filhos de Abraão, ou seja, o Israel espiritual de Deus. E aí ele faz um paralelo com a lei. E ali, de fato, quando ele expressa tudo isso, nós até nos lembramos um pouco das palavras de Pedro. Lá em 2 Pedro 3, do 15 ao 16, Pedro fala que o nosso irmão Paulo, ele escreve coisas difíceis. E alguns distorcem para a sua própria destruição. E por que eu estou repetindo aqui as palavras de Pedro? Porque, de fato, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gálatas, para a gente entender melhor, a gente precisaria ler vários capítulos de Romanos, porque ele vai fazer esse paralelo entre a graça e a lei. Mas ele conclui aqui, Paulo, falando que a lei, na realidade, ela serviu como um auxílio ao povo de Deus, mas somente como um auxílio para aquilo que seria provisório. E então ele chama esse povo ao quê? A olhar a lei do Velho Testamento como um tutor. Então ele, inclusive, no seu apelo, ele fala: eu estou sofrendo como se faz uma mulher quando tem as suas dores de partos por vocês, para que Cristo seja gerado em vocês. Olha a relação de Paulo aqui e a preocupação dele pela igreja. E o verdadeiro pastor, ele sente isso, enquanto ele não vê os seus discípulos, ou seja, as suas ovelhas, vivendo o puro evangelho, ele sofre. Por quê? Porque o mercenário, ele quer dinheiro pelo dinheiro, ele quer crescer pelas motivações erradas. Mas o verdadeiro pastor, ele vê aquele que está no erro, ele vê aquele que está frutificando, ou melhor, está vivendo obras na carne, e ele sofre com isso. Por quê? Porque ele sabe que é do desejo de Deus fazer com que um cristão, ele nasça para Deus. E enquanto ele não nascer para Deus, esse verdadeiro pastor não desiste, não para de corrigir, não para de ensinar, não para de admoestar, não para de orar, até que isso realmente aconteça em cada vida do seu rebanho. E aí ele conclui o capítulo 4 fazendo ali uma analogia, uma ilustração entre Agar e Ismael e Sara e Israel, falando que um é o filho da lei, que é o escravo, e outro é o filho da livre, que está na promessa. E ele conclui dizendo que o filho da livre, que está na promessa, que é o herdeiro de Abraão, é essa semente, que é Jesus, que viria e nos salvaria. E assim ele conclui o capítulo 4 e chama aquela igreja a um concerto. E no capítulo 5, então, ele começa agora e ele vem ensinando um pouco sobre esse assunto. Eu quero ler algumas porções com os irmãos no capítulo 5. Porque, antes de lermos, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Existem certas lições na palavra de Deus que você precisa mergulhar em outros livros, senão você não compreende. Por exemplo, como eu mencionei há pouco, essa questão da graça e da lei. Hoje, um problema que a igreja brasileira tem enfrentado, e não só a igreja brasileira, mas a igreja ocidental, é a graça barata. Ou seja, Jesus me salvou, Ele me ama, logo eu posso tudo. E Ele me aceita do jeito que eu sou, e eu posso viver da forma que eu desejo. E a pessoa está dando obras da carne, e ela está dizendo: não, quem é você para me julgar? E ela está colhendo frutos da carne, ela já não sente-se mais
envolvida pelo Espírito Santo, fere as pessoas ao seu redor, deixa um rastro de destruição aonde passa, e ela diz, eu vou para o céu. Ou ele diz, eu sou salvo, porque uma vez salvo, sempre salvo. O que é isso, senão entender a graça de uma forma errada? Não é isso a graça. A graça não tem nada a ver com isso. Por isso que eu disse para vocês que, ao mesmo tempo que a gente tem que fugir do discurso religioso, legalista, a gente tem que fazer uma introspecção muito, muito verdadeira, muito sincera. O Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo me acompanha, eu estou vivendo diante dele, ele sorri para mim ou ele se afasta de mim? Ele me conduz, eu sou bênção e abençoo ou não? A imaturidade da igreja ocidental tem sido tão grande que até mesmo quando uma pessoa cria inimizade, ele reveste a inimizade como se fosse algo religioso. Ele diz, não, porque Jesus não agradou todo mundo, eu não agrado também. Só que a maneira em que Jesus agia sempre foi gerando o fruto do Espírito. Jesus não magoava ninguém. Jesus não feria ninguém, Jesus não destruía ninguém, Jesus não mentia para ninguém, Jesus não causava contenda sobre ninguém. Aqueles que não amavam Jesus ou o odiavam eram os filhos das trevas, que se incomodavam com a luz de Jesus. Percebam, muitos hoje têm um discurso religioso causando males, feridas, praticamente são odiados por onde passam e dizem, não, eu estou fazendo a obra de Deus. Aí a grande pergunta é, mas vem cá, que tipo de fruto você tem deixado? Você tem deixado o fruto do Espírito ou a obra da carne? É muito simples, meus irmãos, porque a obra da carne gera morte e gera inimizade contra Deus, mas o fruto do Espírito gera em nós alegria, gozo e paz. E vida, mesmo que venham perseguições, o poder de Deus estará sobre nós, o fruto do Espírito estará em nós, e nós jamais destruiremos alguém, ao contrário, assim como o fruto nos alimenta, alimentará muitas outras vidas para a glória de Deus. Por isso que, percebam, irmãos, há uma imaturidade, por isso que trabalhamos sobre a maturidade espiritual semana passada, e hoje essa mensagem ela vai vir como uma boa resposta para a gente compreender um pouco mais sobre essas questões. Por quê, irmãos? Quando assumimos de fato responsabilidades com Deus, conosco próprio e com tudo que Deus nos deu, nós temos experiências. E essas experiências atestam para nós mesmos que estamos no caminho da maturidade espiritual e o fruto direto e imediato que geramos será a grande prova disso, para Deus, para nós e para aqueles que estiverem ao nosso redor. Tá bom, meus irmãos? Amém? Então, vamos ler aqui Gálatas 5, do 1 em diante. Permaneçam firmes na liberdade, para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, se separam de Cristo, caíram da graça. Pois, por meio do Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem,
Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de outro modo. E aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Dá uma pausa aqui. Paulo aqui está usando desse princípio da liberdade, porque até nisso nós nos perdemos. Percebam, irmãos, como nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus para aprender a viver bem, para aprender a servi-lo bem, para aprender a servir no reino, porque podemos fazer com que a nossa liberdade se torne um objeto e um estorvo ao irmão. Aqui Paulo estava dizendo que eles tinham liberdade. E eles começaram a usar da liberdade para dar ouvido a alguns que estavam fermentando entre eles, fazendo com que eles voltassem às velhas práticas. Ou seja, eles começaram muito bem no espírito, e agora eles estavam se escravizando por causa da religião. Percebam, irmãos, a obra de Jesus gerada em nós é sempre libertadora no espírito. Quem se escraviza ao mesmo tempo somos nós próprios quando não seguimos o verdadeiro evangelho. Aqui eles começaram muito bem no espírito e agora, pelas práticas do Velho Testamento, eles voltaram à escravidão. E eles estavam então anulando a obra de Cristo. Seria mais ou menos do que uma religião autorredentiva. Tome cuidado para que você não tenha um cristianismo autorredentivo. Você e eu não podemos nos redimir. É Jesus Cristo quem nos redimiu. Amém, meus irmãos? E aqui ele fala isso e podem ver que ele usa muito bem a expressão: aqueles que vos perturbam. Perturbam. Podem notar que as palavras de Paulo aqui são fortes. Ele chama a atenção, ele demonstra algo assim bem forte contra essas pessoas. Ele trata com certa repulsa e ele até chega a dizer: não me importa quem sejam eles. Por quê? O que eles estão dizendo estão fazendo com que vocês se mordam, estão fazendo com que vocês se agridam. Eram agressões, literalmente? Claro que não, meus irmãos, mas eram aquelas agressões que nós geramos em palavras, em obras da carne. Presta bastante atenção nisso, meus irmãos. Eu estou sendo muito enfático. Fui há pouco, antes da nossa oração, estou sendo agora. As obras da carne matam a nós próprios. Quem são os grandes prejudicados com as obras da carne? Nós mesmos. Deus continuará sendo Deus. A igreja do Deus vivo continuará prevalecendo, mas nós naufragaremos por darmos o fruto, ou melhor, a obra da carne. Cuidado, filho. Cuidado, meu irmão. A obra da carne aniquila nós próprios. Nós não maculamos a Deus no sentido de alterarmos quem Ele é. Ele continuará sendo perfeito, mas nós nos desfiguraremos. Por quê? Porque não foi para isso que Deus nos gerou. Esses dias eu ouvi uma frase de uma pessoa pregando nas redes sociais, aqueles cortezinhos, e ele dizia algo muito lindo, que as palavras diziam mais ou menos assim: eu não estava no Éden e o pecado me encontrou. Eu não estava lá e o pecado nasceu em mim, mas eu também não estava
no Calvário, e a graça me achou. Amém, meus irmãos? Lembrem disso. No Calvário, a nossa história foi mudada para sempre. No Calvário, a nossa vida foi transformada para sempre. A obra que Jesus realizou, ela continua sendo a grande obra de Deus. Essa igreja começou muito bem, por quê? Porque ela estava dando ouvido ao Espírito e de repente começaram a pegar atalhos da carne. Os atalhos da carne vão acabar com a nossa própria vida. Por isso que tome muito cuidado. E uma das coisas que eu mais tenho me aterrorizado é ver irmãos que estão no pecado e estão confortáveis no pecado, no erro, como se estivesse tudo bem. Ou seja, sabem que precisam se reparar, pedir perdão e não fazem. Por quê? Porque estão confortáveis no pecado. As obras da carne aniquilam a nossa própria vida. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com o discurso religioso, isso tem a ver com o nosso temor a Deus. Isso tem a ver com o zelo da nossa alma. Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você, amado. O pecado não pode vencer na nossa vida, o erro não pode prevalecer, porque se ele está prevalecendo é porque nós estamos escolhendo a carne e não estamos escolhendo o Espírito. E é por isso que Paulo escreve essa carta, dizendo para eles, olha, há marcas de um discípulo. Há marcas de um discípulo. Quem realmente te conquistou? Foi o evangelho puro ou foi o ensino dos homens? Se foi o evangelho puro, então descanse, porque o poder divino será derramado sobre as nossas vidas pelo Espírito Santo. E as promessas de Deus se cumprirão em nós. E aqui Paulo, então, do versículo 1 ao versículo de número 15, chama a atenção dos nossos irmãos. E agora, do versículo 16 em diante, é aquele clássico texto maravilhoso. Então, em primeiro lugar, antes de falarmos do fruto do Espírito, eu quero aqui que você entenda, eu quero que você reflita sobre o que a gente acabou de ler. E eu quero te lembrar um outro ensino de Paulo também, que é sobre o princípio que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 6,12, que é sobre a licitude e a conveniência. Vamos ler 1 Coríntios 6,12. Porque eu ouço muito isso. Eu tudo posso, pastor. Eu tudo posso. É verdade. Deus nos libertou. Mas eu te pergunto, isso nos convém? Isso nos convém? E esse é o grande princípio aqui da nossa liberdade. Nós podemos tudo, mas será que o nome de Jesus será glorificado por tudo que faremos? Será que daremos o fruto do Espírito ou são obras da carne? Então, a lei da licitude, da conveniência, deve nos acompanhar o tempo todo, meus irmãos. Percebam, nós estamos vivendo o cristianismo praticamente 2000 anos depois de Jesus. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. O Salvador é o mesmo. Nós dependemos das velhas práticas espirituais, a oração, o jejum, a leitura bíblica, a vida na igreja, na comunhão com os santos, a adoração a Deus, a pregação do Evangelho, a consagração, ou seja, não mudou. Mudou o contexto social, mudou o estilo de vida, mudou as descobertas tecnológicas, mas somos o mesmo pecador de quando saímos do Éden. O mesmo pecado que Caim e Abel cometeram, que todas as gerações cometeram, é o mesmo pecado que cometemos. Mas o remédio e a cura de Deus veio para nós e o nome dele é Jesus Cristo. E aqui diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Aleluias! Quando Paulo já está ensinando sobre a lei da licitude e da conveniência aqui, ele está dizendo para nós, olha, cuidado, porque se estamos sendo escravos de alguma coisa, isso é a prova que já estamos no erro, e o erro
mais cedo ou mais tarde dará o seu resultado e serão obras da carne. Em segundo lugar, vamos agora refletir sobre esse fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, que é algo inerente à maturidade espiritual, que é algo inerente ao quê? Às experiências com Deus. Uma coisa que é importante, irmãos, guardem bem esse ensino. Nós não podemos fazer das nossas experiências uma doutrina, porque a sua experiência é diferente da experiência de outro. Mas nós podemos fazer da nossa experiência uma atestação de que estamos firmados na palavra da verdade. Amém? E a experiência, ela é importante porque ela será o vínculo que fará com que a nossa alma descanse. O vínculo de que estamos no caminho da verdade. O vínculo de que a nossa fé não é autorredentiva, mas nós estamos obedecendo a um Redentor. Então, a experiência, ela vai nos gerar naturalmente o fruto do Espírito. Por quê? Porque alguém que cresceu vai dar esse fruto. E agora vamos voltar ao texto em que estávamos lendo, só que vamos ler agora o versículo 16 em diante. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Deixa eu dar uma pausa aqui. Muitos de nós sofremos desse mal porque achamos que no fato de nos convertermos e de termos uma experiência sobrenatural, não precisamos mais fazer nada. Só que eu quero te lembrar, meus irmãos, que nós temos 3 grandes inimigos na nossa vida. 2 deles já foram vencidos e o terceiro também, mas nos acompanhará até o nosso último dia de vida aqui, esse terceiro inimigo. O primeiro grande inimigo que foi vencido na cruz foi o diabo. Amém, igreja? Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o diabo. O diabo foi julgado por Jesus e já sentenciado. O segundo grande inimigo é o mundo e o sistema caído. Na cruz também Jesus venceu o sistema caído, mas o sistema caído continua enquanto houver seres humanos. Só que ele está longe de nós, podemos estar nesse mundo, mas não fazermos parte dele. E o terceiro grande inimigo, que Jesus já venceu, mas acompanha sempre conosco, é a natureza humana, a nossa carne. O fato de você se converter e eu, não mudamos a natureza humana. Nós continuamos sendo a mesma pessoa. Nós continuamos tendo a mesma história. Não temos uma ou melhor, não temos uma amnésia. Apagou tudo e começamos do zero. Agora, pela conversão genuína, pela metanoia, pelo poder do Espírito, a divina semente é plantada dentro de nós, nasce agora aquilo que Paulo chama de homem interior, que é o homem espiritual, e ele cresce, mas ele precisa ser alimentado. E Paulo vai explicar isso muito bem nas suas cartas para judeus e para gentios, dizendo, essa luta é para sempre. Se você baixar a guarda, não alimentar o homem espiritual e alimentar o homem carnal, o carnal prevalecerá, mesmo que você tenha tido muitas experiências e dons. Vemos isso na igreja de Corinto e vemos aqui na igreja dos Gálatas, em que eles estavam dando tapas e mordendo uns aos outros. Por quê? Porque eles estavam dando ouvido a perturbadores. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Meus irmãos, Cantares diz, cuidem das raposas e das rapozinhas, porque elas destroem as nossas vinhas. A raposa,
ela destrói a vinha. E a raposinha? A raposinha, quando nasce, parece quase que um ursinho de pelúcia, uma coisinha linda. Passam-se 3 meses, já virou de novo uma grande raposa. Raposas e raposinhas, pecados e pecadinhos. Para Deus não existe pecadão e pecadinho, mas para nós as raposinhas são os pecadinhos que nós não ligamos e deixamos ali e vamos criando, e quando vão ver, eles acabam com as nossas vinhas. Paulo aqui estava dizendo, em outras palavras, algo mais ou menos como isso: olha, vivam no Espírito, não vivam na carne, porque há um conflito direto e imediato. Eu me lembro que uma das histórias, entre muitas ilustrações que os nossos professores no seminário davam, eu sempre anotava, e os meus cadernos sempre, todas as ilustrações sempre estão em verde. E eu me recordo de uma que um dos nossos professores contou, que ele disse o seguinte, que havia um esquimó, e esse esquimó, ele morava num lugar bem distante, e aí ele, esporadicamente, a cada 15 dias, um mês, ele ia para um vilarejo. E lá no vilarejo ele levava os seus cachorros, e dentre os seus cachorros existiam 2 que faziam brigas, era um preto e um branco. E tinham as rinhas e as apostas. As pessoas sempre faziam apostas e esporadicamente ganhava-se o branco e outras vezes ganhava-se o preto. E eram aquelas rinhas que os cachorros se feriam. E um dos esquimós, olhando, ele achou muito curioso, porque em quem o dono do cachorro apostava, sempre o dono do cachorro ganhava. Ou seja, ficava muito improvável. Então ele notou que o dono do cachorro nunca perdia uma aposta. E um dia ele chegou e falou para aquele dono do cachorro: me conte, qual é o segredo? Qual é o segredo? Porque é impossível, os 2 estão quase se matando e um sempre vence, depois é o outro. Não tem como você dar um comando, um treinamento dessa forma. E ele disse: não, eu vou te contar, mas você não conta para ninguém. Bom, chegou essa história lá no seminário. Ou seja, esse rapaz, né, contou para todo mundo. Ele disse assim: bom, é o seguinte, durante a rinha, realmente não dá para saber, porque os 2 cachorros são muito bravos. Mas é muito simples, uma semana antes, eu dou carne só para um. Eu alimento só um. E o outro eu dou o mínimo só para ele sobreviver. Naturalmente, ele está mais forte, ele está vigoroso e ele consegue vencer. Meus irmãos, essa história tem tudo a ver com a nossa natureza. Quem é que alimentamos mais? O homem espiritual ou o homem carnal e intelectual? É simples assim. É essa história esse texto que a gente vai ler agora, ilustra bem essa história, essa ilustração. Por quê? Porque a gente fala muito do fruto do Espírito e das obras da carne, mas é muito simples na prática do dia a dia. Quem é que alimentamos mais? Quem é que alimentamos mais? Vocês percebam que a vida da igreja é uma vida de prática, é uma vida de demonstração. Não é simplesmente porque precisamos mostrar para alguém, mas nós precisamos o quê? Nos alimentar de forma correta. Porque se você alimentar o seu espírito, ele prevalecerá. Se você alimentar a sua carne, ela prevalecerá. E Paulo aqui não está dizendo que nós, depois da conversão, estamos imunes à força da carne. Não, pelo contrário. Essa carta é uma denúncia a uma igreja que começou muito bem no espírito e que estava agora vivendo na carne por causa de falas de perturbadores, anulando o puro evangelho. E quando o puro evangelho ele é aviltado, ele é anulado, tudo o que sai dele é maldição, é anátema, e ele pode nos escravizar. E aí eu te pergunto, quem nós temos alimentado? O nosso homem interior, espiritual, ou a nossa carne? Então vamos ler agora, continuando o texto. Versículo 18. Todavia, de Gálatas 5, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são manifestas, : imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Paulo já tinha falado para eles. Podem ver que aqui Paulo está dizendo: eu já tinha ensinado isso para vocês. Possivelmente quando ele estava presente naquela igreja, ensinando aquela comunidade. E agora Paulo está voltando ao tema. Percebam uma coisa aqui, meus irmãos. Olha a conclusão do versículo 21. Eu os advirto como antes já os adverti, : aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne devem gerar em nós medo, irmãos. Medo. Porque aqui Paulo não está dourando a pílula àquela igreja. Ele disse que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse gerado neles. Ele arrumou uma briga com aqueles irmãos que estavam distorcendo a palavra, inclusive a Pedro, para que o verdadeiro e puro evangelho fosse trazido ali. E agora ele está dizendo: olha, igreja, alto lá, se você está vivendo assim, indiferente do tamanho, porque, meus irmãos, aqui entra mais um discurso nosso que a gente se esconde, irmãos, a gente se esconde. A gente não tem ídolo na igreja evangélica. E eu pergunto, será que não? Nós não temos um ídolo que a gente vem aqui e se ajoelha para ele. Mas muitas vezes temos um ídolo aqui dentro chamado eu, egoísmo, egotite. Sim, e é por causa desse egoísmo que é um ídolo. Faz somente a vontade de si, é um ídolo. Não segue ninguém, nem a nada, segue só sua própria vontade, seus próprios gostos. Ou seja, somos escravos muitas vezes de nós mesmos. Nós não vamos pular carnaval porque isso não tem a ver conosco. Mas muitas vezes há um carnaval aqui dentro do coração. Nós não vamos para os lugares errados, para as casas noturnas, mas muitas vezes há uma perversidade dentro da nossa alma. Meus irmãos, isso é muito sério. Lembra que eu disse no início, na minha introdução, que as obras da carne, elas matam a nós mesmos, destroem a nós, no primeiro momento. E uma alma destruída fere aqueles que estão ao lado. Podem ver que aqui a relação das obras da carne tem essa perspectiva interior, sentimental, mas também prática e relacional. Ou seja, a gente fará aquilo que de fato é. A gente externará aquilo que de fato somos. Aqui, meus irmãos, o Espírito Santo está usando Paulo, dizendo que quem vive assim não herdará o reino de Deus. Oh, meus irmãos, como isso é forte, como isso é difícil de ouvir, mas essas verdades podem ser o grande remédio de Deus para nos livrar do inferno. Daquele inferno que virá, mas talvez eu quero que você não só olhe para ele, talvez não, eu não quero que você só olhe para ele, mas perceba que a obra da carne é o inferno presente que vivemos. Pense nisso. Se estamos na carne, é um inferno presente. Por quê? Porque não herdaremos o reino lá na frente, mas não estamos vivendo no Espírito agora. E aquilo que a carne produz gera morte, ou seja, já estamos vivendo os nossos pseudos infernos agora. Essa é a razão porque muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, vivendo um pseudo inferno agora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, igreja? E agora vem Paulo e diz, para que a gente se observe a esses outros ensinos
que é o desejo de Deus. Mais uma vez, olhos de vocês nos meus olhos, amados, por favor. Jesus é o grande exemplo. Jesus é o grande exemplo, o jeito que ele viveu. Jesus gerava o fruto para si e gerava o fruto para aqueles que estavam ao seu redor. E os frutos de Jesus até hoje nos atinge. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo gerava o fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo comia desse fruto do Espírito, se assim pudesse dizer, e alimentava muitas pessoas. Alimentou a igreja dos Gálatas, está alimentando a nós hoje. Aleluias. Perceba, irmão, o fruto é muito mais do que a autorredenção. É muito mais do que uma prática pela prática. É a libertação da ira e é a bênção do reino dos céus. Mas assim como a obra da carne faz com que não herdemos o reino dos céus, o fruto do Espírito fará que herdemos o reino dos céus no porvir, mas principalmente no presente. Aleluia! E é por isso que Jesus, ensinando aos seus apóstolos, disse: o reino de Deus já está em vós. Amém, meus irmãos? Quem obedece ao verdadeiro evangelho, quem segue a Jesus, quem mortifica a carne, quem alimenta o espírito, já vive os céus agora e o desfrutará para todo sempre. Aleluias. Por isso que é mais do que a demonstração exterior, tentando dizer eu sou melhor do que você. Não precisamos disso, meus irmãos. Essa disputa é carnal também. Quando eu digo eu sou mais espiritual do que você, já atesta que eu sou um carnal, porque o verdadeiro espiritual não faz anúncio de si, nem se vangloria consigo mesmo, porque ele sabe que se alguma virtude ou algum louvor existe, está no Senhor. Ou como diz o texto sagrado, se queremos nos gloriar, gloriemo-nos no Senhor. Aleluias. E agora ele vem dizendo, versículo 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia! Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aleluias! Perceba que o fruto do Espírito também ele é interior. Ele faz parte e gera em nós sentimentos. Ele transborda em relacionamentos e em experiências. E é assim que tem que viver um filho de Deus. Por quê? Porque as obras da carne demonstram que nós não estamos vivendo como Deus deseja. Por outro lado, o fruto do Espírito só comprova que o reino dos céus já está dentro de nós, que o reino dos céus já faz parte do nosso estilo de vida, que nós, de fato, estamos sendo confirmados, não pela nossa crendice ou pela nossa autoafirmação, mas nós estamos sendo confirmados pelo poder divino em nós. E dessa forma, meus irmãos, eu quero agora concluir e orar por nós, porque, meus irmãos, é do desejo de Deus que em meio a todas as experiências da nossa vida, aprendamos a discernir entre a licitude e a conveniência. Porque quando a gente aprender a discernir entre a licitude e a conveniência, na liberdade que Deus nos deu, nós estaremos sendo libertos de muitas enrascadas, para não dizer de muitas dores e tragédias. E eu te pergunto, o que temos nos alimentado? É da carne ou do Espírito?
Nessa manhã tão importante, clame a Deus dizendo: Senhor, eu não quero mais me alimentar de nada da carne. Eu quero, a partir de hoje, lembrar desse princípio tão importante que é: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu quero crucificar a minha carne. Eu quero crucificar a minha carne. Assim como as obras da carne nos levarão aos castigos eternos, eu quero acreditar que Deus hoje mais uma vez está tendo paciência conosco, nos ensinando que não vale a pena se inclinar para a carne. E sim, vale a pena se inclinar para o Espírito e para as coisas de Deus. Você tem tido experiências com o Espírito Santo? Você tem sentido o fruto do Espírito Santo exalando da sua vida? Meus irmãos, isso não é mérito seu. E você não conquista isso pelas obras. Isso é fé. É entrega total e incondicional ao Cristo ressurreto. Na hora que você faz isso, você verá a sua alma descansar. Você verá a sua alma desfrutar do gozo do Espírito diariamente. E eu não tenho dúvida que o Senhor estará nos ajudando. Lembrem-se de que, lá no Éden, o pecado de fato nos encontrou. Mas na cruz do Calvário, a graça de Deus nos atingiu. E hoje ela pode te atingir também. Creia que Jesus é a resposta para a sua vida. Que Jesus Cristo vencerá sobre o pecado que muitas vezes está sobre nós, está sobre você. Entregue-se a Ele. Refaça suas alianças a Ele. Estamos diante de uma carta que começou no Espírito. Paulo, inclusive, fala que eles viram o poder e os sinais, mas agora eles estavam na carne. Por quê? Porque eles alimentaram a carne. Mas depois que Paulo escreve essa carta, nós entendemos que essa igreja deu a meia volta. Passou a crer somente em Jesus, passou a crer somente no puro Evangelho, passou a viver somente no Espírito e agora, debaixo da promessa de Deus, eles passaram a viver essa vida de fruto no Espírito para a glória de Deus. Se deleitaram em Deus e se tornaram alimentos para muito. Eu quero orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e onde quer que você esteja, eu não sei qual tem sido a sua vida e qual tem sido o que você tem desfrutado ou não desfrutado. Onde quer que você esteja agora, coloque a mão sobre o seu coração e se você tem gerado obras da carne, peça perdão a Deus agora, onde quer que você esteja. Mas se você tem gerado fruto do Espírito, então agradeça a Deus e diga: Senhor, eu quero ainda muito mais da Tua presença. Eu quero muito mais do Teu Espírito. Eu quero muito mais, porque eu tenho, ó Deus, certeza que eu posso viver uma vida a cada dia melhor ao Teu lado e posso me alimentar do Senhor e posso frutificar para mim e para muitos. Então, onde quer que você esteja, ore agora. Eu quero orar por todos nós. Vai orando e pedindo perdão a Deus. Se o Espírito Santo de Deus te faz enxergar algumas falhas, lembre-se disso, irmão, que as falhas, os erros, as obras da carne somente nos escravizam e nos prejudicam. E naturalmente prejudicarão aqueles que estão ao nosso redor. Mas o fruto do Espírito será algo que a nossa alma regozijará, nos alimentará e seremos comidas e seremos alimento para muitos, para a glória de Deus. Vai orando pela sua vida, vai reatando as suas alianças, vai pedindo ajuda ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu entrego a Tua palavra ao coração da Tua igreja e peço por todos nós, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a crucificarmos a nossa carne, a vivermos no Espírito e a olharmos sempre para o Senhor, sabendo que é do Senhor que viveremos, por Ele nos alimentaremos e é por meio dEle que daremos muito fruto para a honra, glória e louvor do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa os meus irmãos. Senhor,
aos meus irmãos que têm tido fraquezas e têm vivido uma vida como o apóstolo Paulo nos ensina, vivendo as obras da carne. Eu te peço agora, contempla a oração, o quebrantamento do meu irmão, da minha irmã, onde quer que eles estejam, ou mesmo na fraqueza pela qual eles estão vivendo. Perdoe-os, papai, perdoe-os, Senhor, assim como o Senhor enviou Paulo a essa igreja, para que por meio do puro evangelho eles fossem curados. Ó Deus, que essa leitura de hoje, por meio do Teu Santo Espírito, possa curar as nossas vidas de todas as obras da carne. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a sermos libertos do pecado, do erro, da carne, e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos no Espírito, a nos inclinarmos no Espírito, a nos alimentarmos para tudo aquilo que o Teu Santo Espírito sonhou para nós ou deseja para nós. Pai de amor, eu te peço, perdoe-nos, purifique-nos, ajude-nos, e aos nossos irmãos, Senhor, que já têm caminhado no Espírito, ó Pai, continue a atraí-los, a atraí-las no Espírito, continue a levá-los a essas águas, a esses rios de Deus, e que eles possam continuar crescendo na fé, continuar crescendo em experiências, em responsabilidades, em maturidades, e que eles possam se alimentar dessas verdades e dessa promessa e da Tua presença o tempo todo, nos momentos bons e nos momentos difíceis, e que os meus irmãos que já estão caminhando no Espírito continuem frutificando para si, frutificando para o seu lar, frutificando para a igreja, frutificando para o reino, frutificando para esse mundo, e que dessa forma o Teu sal e a Tua luz seja abundante sobre todos nós, e que o Teu alimento seja notório para esse mundo faminto, e que a Tua água da vida também seja derramada por meio de nós, porque, ó Deus, vivemos dias em que as pessoas não têm comido o pão da vida, nem têm bebido a água da vida. Que possamos ser esses canais que frutificam o Teu alimento, a Tua bebida, para todo aquele que tem fome e sede de Deus, e que o Senhor nos preserve até o nosso último dia, para que assim, Pai, possamos, em primeiro lugar, Te glorificar e vivermos essa vida abundante que Tu conquistastes na cruz para nós. Ó Deus, muito obrigado pela Tua obra na cruz, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, e muito obrigado pelo fruto do Espírito que é abundante na vida de todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ajuda-nos a sermos uma igreja que frutifica no Espírito para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude nessa caminhada até o nosso último dia de vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero agora dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Podem se abraçar. Um excelente domingo. Pode aplaudir ao Senhor. Está encerrado o nosso culto.